Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Contigo Sim. Samantha não está de brincadeira e vai provar isso com gosto de gás nos próximos capítulos. Ângela também dará uma volta por cima triunfal. Álvaro vai parar na cadeia e o Geraldo é expulso de sua própria casa. Vem com a gente saber disso e muito mais a partir de agora. Não se esquece de nos contar de onde você está nos acompanhando, clicar no botão de gostei e também se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Agora, a briga é de gigantes, então eu quero saber de você. Qual dessas duas vilãs são mais bonitas? A Mirtz ou a Samantha? Deixem sua opinião aqui nos comentários e simbora pro capítulo de hoje de Contigo Sim. Samantha e Geraldo entraram no pé de briga daqueles. Geraldo chega em casa e pede então para que o Pablo abra então a garagem. Ele tenta, roda a chave para um lado, para o outro e nada. Daí Geraldo pergunta o que foi que houve. Daí o Pablo então fala para ele que parece que as fechaduras foram trocadas. Aí Geraldo sai do carro e pergunta como assim foram trocadas. Daí ele pega o celular para ligar para Samantha, quando de repente ela então aparece. E perguntando a Geraldo o que ele quer. Geraldo então pergunta, como que eu quero? Eu quero entrar na minha casa. Aí então Samantha fala, que casa, papai? Você não me falou que aqui não era mais sua casa, que eu não sou mais sua filha? Aí Geraldo diz, não, eu não disse que aqui não era minha casa. A gente discutiu. E por favor, Samantha, hoje eu tive um dia longo no trabalho e preciso entrar na minha casa. Daí Geraldo então pergunta para Samantha por que ela trocou então as fechaduras de casa. Aí então ela diz, não ficou claro para você? Eu troquei as fechaduras porque eu não quero que você entre mais na minha casa. Daí então há aquele suspense no ar. O Geraldo então foi expulso da própria casa. A Samantha então colocou o pai para correr, porque ela não quer ver ele nem pintado de ouro mais em sua frente. E ela coloca então o Geraldo para correr. E ela expulsa então o Geraldo de sua casa. Geraldo então pede para que a Samantha assuma suas responsabilidades e entenda que ela já é uma mulher adulta e não é mais nenhuma criança para ficar se comportando assim com birras. Aí então a Samantha fala que se lembra muito bem que quando a última vez que eles discutiram, ele mesmo falou que ela não era mais filha dele. Pois bem, se ela não é mais filha dele, ali ele também não entra. Aí Geraldo diz que as coisas não são bem assim e que por favor, Samantha, deixe-me entrar. Aí ela diz que não, aquela casa pertenceu à sua mãe e agora pertence a ela. Então, a partir de agora ele pode procurar um rumo em sua vida, um canto para morar, porque ali ele não entra mais, então delega a Samantha. Geraldo então insiste mais uma vez com sua filha e pede então até pela memória de sua mãe Beatriz para que lhe deixe entrar. Aí então a Samantha pede para que ele não envolva o nome de sua mãe ali, porque ela não tem nada a ver com isso. Geraldo diz que ela não pode fazer isso com ele e que ela será castigada. Isso é algo que será castigado por Deus, porque não se pode fazer isso com um pai. Aí a Samantha então diz que ele tivesse pensado nisso antes das consequências. E se ela vai prestar conta com Deus ou não, isso é um problema dela e não dele. E então, olhando para o Pablo, fala, nem você, olhando para o pai, entra aqui, nem muito menos esse sujeito tem trabalho aqui. Então eu não quero nenhum dos dois aqui. E quer saber? Dá licença que eu vou entrar, então podem ir embora. E se retira ela, deixando então o Geraldo, tadinho, com a cara de tacho, porque ele realmente não tem o que fazer. A Samantha é fogo na roupa mesmo. Álvaro é pego pela polícia. Daí, então, os policiais dizem que ele não tem direito à explicação. Apenas coloque as mãos para trás e tudo que ele falar será usado contra ele mesmo. Aí, então, quando Álvaro levanta as mãos para ser algemado, ele, então, dá um soco no policial e mete o pé, gente. Ele sai correndo e, então, se torna foragido da polícia. Ele consegue se esconder atrás de um carro de luxo e nisso ele liga para Ernesto, seu advogado. Daí ele fala, Ernesto, por favor, atenda-me, por favor. Estou sendo procurado agora pela polícia e preciso fugir. Assim que você receber essa ligação, então, claro que ele deixa uma mensagem de áudio. Assim que você receber, então, essa mensagem, retorne para mim. Aí nesse mesmo segundo chega, então, uma mensagem para ele e quando ele vai olhar, a cena corta trazendo mais suspense ainda para a gente, telespectadores. Ângela está então lendo um livro quando de repente ela recebe uma mensagem então de Álvaro pedindo ajuda a ela. Ele conta que por causa do caso de Fernando, ele agora está sendo procurado pela polícia. Daí ele conta que ligou para seu advogado Ernesto e não conseguiu então falar com ele. E então pede a Ângela que enquanto ele estiver fugindo, ela então tente ligar para o seu advogado. Aí ele vai enviar o contato para que ela então possa lhe ajudar a sair dessa. Ângela então recebe a mensagem e começa ali a ler. Aí
Aí de imediato a única intenção que ela tem é então escutar mais o áudio dele pedindo então ajuda. Aí ela fica fuçando o celular e decide então ligar para o advogado. Mas antes ela vai ligar para Álvaro. Aí Álvaro fica mais encrencado ainda, pois o celular dele está em um volume alto. E aí então que a polícia acaba então que encontrando ele, porque então o celular toca. Álvaro então sai então com as mãos levantadas e não consegue atender então a ligação de Ângela. Os policiais dizem então que ele não deveria ter fugido, que as coisas vão só complicando para ele e novamente então dá ordem para ele de prisão. Aí então outro policial algema então o Álvaro. Dentro do carro, o Geraldo e o Pablo têm uma conversa. O Pablo então fica muito triste em ver que Geraldo está daquele jeito cabisbaixo. Geraldo então comenta com ele que sabia que sua filha estava fora de controle, mas nunca imaginou que poderia chegar a esse ponto de lhe expulsar então de sua própria casa. Pablo diz que não consegue entender essa dor, mas em seu olhar dá pra ver que é muito forte. Aí o Geraldo diz que sim, é muito e ele nem sabe o que pensar num momento como esse. Aí o Pablo fala que está com pena porque não sabe onde o Geraldo vai conseguir dormir. E então dá a ideia a ele de ir dormir então lá na vila. Geraldo então agradece e diz que não precisa se preocupar com isso. Aí então o Pablo diz que é um lugar humilde, simples, mas ele será sempre muito bem recebido por lá. Geraldo diz que por esta noite ele vai passar então no quarto de hospital. Ele vai voltar para o hospital e vai dormir em algum quarto por lá, pelo menos esta noite. Amanhã ele vai ver então o que é que ele vai fazer diante de toda essa situação. Aí então o Pablo diz a ele que ele saiba que ele não está só, que ele está lá para tudo que ele precisar. Geraldo diz que agradece de coração. Ele não tem noção quanto ele agradece num momento como esse. Aí então o Pablo diz que agradece muito a ele tudo que ele fez por ele, ter dado um emprego, ter dado atenção quando ele teve problemas, que o Geraldo é um bom homem e independente de qualquer coisa ele gosta muito do Geraldo. Geraldo então diz a Pablo que ele também tem um lugar em seu coração. Ele agradece muito mesmo por toda a ajuda dele, por todos os conselhos que ele está dando e por todas as palavras de apoio também. Aí então Pablo diz que tudo isso vai se sair bem. Ele tem a fé em Deus que logo logo todas as coisas voltarão para o lugar. Aconselha então Pablo a Geraldo. Geraldo então nesse momento respira fundo um pouco e pede então a Pablo que lhe leve então até o hospital. Na manhã seguinte ele então tentará ver o que é que ele vai fazer diante de toda essa confusão que ele nunca imaginou que poderia então estar. Ângela realmente ficou preocupada com o que poderia ter acontecido com Álvaro. Aí ela se encontra com Ernesto então sobre o caso de Álvaro. Ela agradece então o advogado por ter vindo então para poder ajudar Álvaro em alguma coisa. Nisso, Álvaro está totalmente preso, que está então prestando agora depoimento sobre toda essa ação sobre o tal Fernando. Samantha se arrumou todinha para dormir. Agora já de camisola, ela está muito arrasada com tudo que está acontecendo em sua vida. Há 1 litro de bebida, uma taça jogada sobre a cama também. Ela chora muito. Mal sabe ela o que está acontecendo com Álvaro. Daí ela decide então ligar para ele, que dá então na caixa postal. Aí então ela liga para ele e pergunta a ele onde quer que ele está. E pergunta se ele não recorda onde deveria estar agora. Daí ela então começa a se encher, então se dopando cada vez mais de remédio. Chorando muito, a Samantha então diz que ele deve ter ido bem ver aquela rata véia podre, se referindo então a Ângela. Aí diz então que ele e ela se merecem, pois parecem 2 gatos em cima de um telhado. E daí ela vai xingando com coisas que dá vontade de rir, mas na verdade dá uma pena também, porque, gente, ela realmente está no fundo do poço dela. Ela já perdeu a mãe, está prestes a perder o emprego, está prestes a perder muita coisa nessa vida ainda. Fora que a gente sabe que ela tem um rosto muito bonito que logo logo também não estará mais dessa mesma forma. Então, cada vez mais Samantha se afunda por causa dessa paixão que ela sente por Álvaro. Aí, então, o celular dela toca na hora que ela desliga, então, de falar com Álvaro. Aí, então, quando ela atende, ela fala: "Por onde anda, desgraçado?" Aí, quem responde é o advogado de Álvaro, que fala que Álvaro está, então, preso por causa de ter golpeado, então, o tal Fernando. Aí, então, a Samantha se assusta. Acredito que deve ter sido uma das melhores coisas que aconteceu para ela, entre aspas, ele estando preso, porque assim ela sabe que não está com Ângela. Mal sabe ela que Ângela é quem está lá, ajudando, então, o Álvaro. Álvaro agora está então detido numa cela sozinho, fria. Daí então quando a Ângela aparece, ele então sorri e fala: "Então quer dizer que você ainda se importa comigo?" Ângela pede para que ele não se confunda com as coisas. Ele quem a colocou nessa situação quando ligou para ela para pedir ajuda. Ela só está lá então para
com solidariedade com ele, e não com outros sentimentos ou outras intenções, fala então Ângela para o Álvaro. Ângela então dá um verdadeiro sermão no Álvaro, porque ele não deveria ter sujado suas mãos então com esse tal Fernando. Aí o Álvaro diz que não poderia deixar que ele fizesse mal a Ângela, isso porque ele tentou fazer tchan com a Ângela à força. Ângela diz que para isso existe justiça. Aí Álvaro diz que sim, mas a justiça não faria o que ele fez então com esse sujeito. Aí os dois conversam então com uma discussão que não chega a nenhum acordo. Ângela então tenta defender o Álvaro nesse ponto de vista e então agradece a ele pelo que ele fez, mas diz então que ele não poderia então ter ido tão longe e tão baixo, porque olha só o que você acabou de resolver, você agora está preso, fala então a Ângela para o Álvaro. Álvaro pede então desculpa a Ângela se por acaso ele então fez com que as coisas não dessem muito bom lá na clínica para ela. Aí Ângela diz que sim, realmente as coisas não deram certo para ela por lá, mas tudo isso por culpa dele e por causa dessas coisas que ele age por impulso. Aí então ela diz que agora eles terão que ver o que vão fazer para tirar Álvaro dali. Aí então nessa hora o Álvaro diz que jurando então a Ângela que ele fará de tudo para que a Ângela consiga então um bom lugar lá na clínica novamente. Aí a Ângela diz que isso é um problema dela, ela vai resolver isso. Aí o Álvaro novamente tenta fazer um juramento a ela, quando a Ângela diz que não se importa com os juramentos que Álvaro faz, porque ele nunca falou uma verdade para ela. E quando ele tenta falar algo para ela, ela não deixa e diz que não consegue acreditar em Álvaro em nada, por mais verdade que ele diga para ela, então ele perdeu totalmente a confiança. Aí, irritada, Ângela então diz que vai lá ver a negociação, o que vão fazer junto com o advogado para tirar então o Álvaro dali. Aí então quando ela se vai, o Álvaro então chama ela. Aí ela volta irritada, fala, diga. Aí então o Álvaro diz a ela que a ama de verdade. Ângela então se vai. Quando ela se vai, o Álvaro fica pensativo em sua sala, lá na cela, né? E diz então que vai repetir que a ama quantas vezes forem necessário para que ela assim consiga acreditar que realmente o que ele sente por ela é de verdade, é sincero e é puro, porque ela é a melhor coisa que lhe aconteceu em sua vida. Geraldo chegou ao hospital, agora sem casa para morar, né? Porque a Samantha lhe expulsou de lá. Aí então ele pede a Nelly que ele procure então um quarto para que ele possa ficar por lá alguns dias. Aí a enfermeira se espanta e pergunta: bom, Geraldo, me desculpa, sei que eu não deveria nem te perguntar isso, mas por quê? Por que você quer um quarto aqui no hospital? Aí então Geraldo diz que os problemas com sua filha estão passando dos limites e ele prefere então ficar uns dias lá no hospital, dormindo por lá mesmo para evitar mais problemas. Claro que ele não quer expor toda aquela situação onde Samantha expulsou ele de sua própria casa. Nelly fica ali um pouco pensativa olhando para Geraldo, aí ele não aguenta e desabafa então com ela, sabendo que ela é de confiança, né? Aí então ele conta para ela que sua própria filha lhe expulsou de sua casa. Aí ela diz que não consegue acreditar. Aí então Geraldo diz que sim, lamentavelmente sim, ele não sabia que a Samantha estava tão mal a ponto de fazer isso com ele mesmo sendo o seu pai. A Nelly também fica incrédula diante de tudo isso e diz que sente muito. Aí então o Geraldo diz que por enquanto ele vai ficar dormindo lá no hospital, que ela procure um quartinho para ele, para que ele possa descansar pelo menos durante a noite. E que ele não acreditaria que isso poderia acontecer. Ele sempre acreditou então em ter aquela união com sua filha, em poder ser feliz, mas infelizmente não é assim. Aí então a Nelly diz que infelizmente as coisas são assim, mas ela queria dizer algo a ele. Aí então ele pergunta o quê? Aí ela diz que ele é uma pessoa muito boa. Todos ali o querem como um pai, porque infelizmente a Samantha pode não lhe valorizar. Aí ela pega em sua mão e diz que ali no hospital ele pode ter certeza que ele tem uma segunda família. E então ela agradece. Aí então a Nelly diz não. A gente que agradece a ter o Senhor aqui no hospital, porque o Senhor e Dona Beatriz sempre foram pessoas muito boas aqui no hospital. E aqui nós sempre queremos vocês. E é claro que sempre queremos o Senhor aqui. O Senhor tem uma segunda casa, uma segunda família. Aí então o Geraldo agradece por tudo isso. Aí ele pergunta então pela Ângela. E pergunta por ela se ela já chegou. Geraldo diz então que hoje é o dia em que ela tem o turno à noite. Aí Nelly diz que ela ainda não chegou. Provavelmente não seja hoje, pois ela sempre é muito pontual em tudo. Geraldo se preocupa então, porque normalmente ela sempre chega cedo. Aí então a Nelly pergunta se por acaso quando ela chegar, peça então para que lhe procure. Aí o Geraldo diz que não se preocupe com isso não.
E então agradece ela mais uma vez por toda a hospitalidade que ela está fazendo com ele, porque não é só um quarto que ela vai arrumar. A gente sabe que tem todo aquele carinho que realmente existe com todos ali no hospital, com o Geraldo, porque realmente ele é um homem de um coração muito bom. Samantha chega então lá na delegacia e antes faz alguns telefonemas importantes. Até então que ela vista quem? A Ângela que está lá. Aí ela pergunta: que demônios fazes aqui você? Aí então a Ângela fala: pergunta para o Álvaro, foi ele que me chamou. Aí então ela fala que a Ângela é muito cínica em ir procurar seu esposo ali na cadeia e a chama então de sem vergonha. Aí a Samantha tenta criar asas em cima então da Ângela, falando então um monte de desaforos. Aí a Ângela não se cala e fica por cima. Ela fala que se por acaso ela está achando ruim que a Ângela está lá ajudando então ao marido dela, falando com a Samantha, ela deveria então saber onde o esposo está e deveria atender os telefonemas se é que ele ligou para você, porque quando ele precisou ele ligou para mim. Eu entrei lá para conversar então com o pessoal e tentar então amenizar então a pena que Álvaro pode ter, porque ele pode levar anos de cadeia. Então eu fui lá, ajudei, o advogado dele está aí, consegui resolver tudo para você. Você como esposa dele já deveria estar sabendo disso, mas agora você resolve o resto, porque você é a esposa dele e não eu. Aí então sai então dando tipo um empurrãozinho no ombro de Samantha, que fica ali calada sem dar nenhum pio, porque realmente o Álvaro deveria ter ligado para ela. Porém a Samantha só vive então estressando, bebendo, tomando remédio, enfim. Era impossível então o Álvaro ligar para ela como um refúgio de ajuda. Álvaro finalmente chega em casa com Samantha. Mirtz os recebe e agradece então por eles ter chegado e felicita então o Álvaro por tudo ter dado certo. Aí a Samantha inventa de falar que o advogado conseguiu resolver tudo e que agora está dando tudo certo. Fala ela então para Mirtz. Aí Álvaro fala que não foi apenas isso não, graças a Ângela que foi lá e conversou então com um rapaz para retirar então a denúncia e assim eu poder ficar livre. Aí a Samantha não gosta porque o nome de Ângela então é citado ali, Mirtz muito menos. Aí então a Mirtz pergunta então por Geraldo, se ela o viu chegar, pois já está muito tarde e ela ainda nem viu ele por lá. Ele já está dormindo? Aí então a Samantha dá a grande surpresa então a Mirtz, dizendo então que a partir de agora só vão morar eles três ali naquela casa. Aí então Mirtz pergunta então o porquê e o que foi que houve, porque ela não está entendendo o que é que está acontecendo. Aí então a Samantha diz que botou o Geraldo para correr dali, ela não quer mais ver o Geraldo naquela casa. Álvaro então pergunta a Samantha se ela está ficando louca em expulsar o próprio pai de sua casa. E então diz que ela é a pior pessoa que ele já conheceu em sua vida. E então a Samantha faz cara de poucos amigos e não tá nem aí para o que o Álvaro acha ou deixou de pensar. Aí então a Mirtz e a Samantha começam então a conversar e perguntam então a Mirtz sobre as coisas que está acontecendo. A Mirtz então conversa com ela tentando dar um apoio e orientá-la em alguma coisa para poder entender o que de fato aconteceu com o Geraldo. Samantha pede então para que a Mirtz mexa então o traseiro para que possa tirar a Ângela de vez daquele hospital. A Mirtz diz que está de acordo. Ela mais do que nunca também quer que a Ângela desapareça de suas vidas. Então as duas então decidem bolar então um plano para que possam então colocar a Ângela para fora dali de tudo. Aí então as duas cobras se unem então fazendo um elo para que possam colocar a Ângela bem longe dali, seja então numa cadeia, no cemitério ou em qualquer outro lugar, mas que a Ângela tem que sair da vida delas urgentemente. Bola então o plano de Samantha junto com Mirtz. A Samantha não está de brincadeira, ela já mostrou isso nesse capítulo e em outros também. O que ela realmente quer é ter o caminho livre para poder viver a sua linda história de amor ao lado de Álvaro, que a gente sabe que é um trambiqueiro que não quer nada com a Samantha e que está apaixonado verdadeiramente por Ângela. Ângela está apaixonada por Leonardo e aí vocês já sabem, né? Cola com a gente, se inscreve no nosso canal, clica no gostei e vem saber disso e muito mais aqui todos os dias atualizado com a gente. Desde já, muito obrigada por sua audiência em nossos vídeos. Não saia desse vídeo antes de deixar o seu clique no gostei. Muito obrigada, fui!